Olá, saudações! Bem-vindos ao canal Paideia. Este vídeo tem como objetivo principal discorrer um pouco sobre a verdadeira importância da Igreja Cristã para o mundo, para a humanidade, sobretudo aqui no Ocidente. Pois vejo que a Igreja e a religião cristã como um todo vem sofrendo diversos ataques e por pessoas extremamente despreparadas, sem nenhum conhecimento bíblico, sem nenhum conhecimento teológico ou filosófico sobre a questão. Então o vídeo trata sobre isso, mas trata-se, deixar claro aqui, que trata-se de uma síntese, de um resumo. Não vou me aprofundar tanto, por dois motivos. Primeiro, eu não tenho tanto conhecimento assim sobre essa questão. E segundo, seria um vídeo muito longo e não é o objetivo aqui do canal tratar aqui, digamos, de um curso completamente sobre isso. Então, uma vez esclarecido essa questão, peço já para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações e deixem seu like, que é bastante importante. Frequentemente eu vejo pessoas atacando a religião cristã, dizendo que ela não serve para nada, que isso e aquilo, e que Jesus não deixou nenhuma religião, o que importa é praticar o que Jesus disse. Aí eu pergunto a vocês, isso é verdade o que uma pessoa... o que essa pessoa falou, essa afirmação é verdadeira? Ou seja, de que a religião não importa, que nosso Senhor Jesus Cristo não deixou nenhuma religião, ou é puramente ignorância? Bem, vamos por partes. Eu percebo que muitas pessoas falam isso por duas questões principais. Primeiro, por ignorância, e segundo, por desonestidade, por falta de, digamos, de caráter. Pois muitos conhecem a história da igreja e sabem da sua verdadeira importância, mas a negam. Negam por quê? Porque veem a igreja, tomam a igreja como um obstáculo para a prática de vida delas. Ou seja, as pessoas querem ter uma prática de vida imoral, querem apoiar a ideologia de gênero, aborto, são a favor de criminosos e pessoas inescrupulosas de um modo geral, e a moral cristã é um obstáculo para tudo isso, ou seja, para que a sociedade entre mais ainda em colapso, no caos moral e educacional de um modo geral. Então essas pessoas, elas não são ignorantes, elas conhecem a história da igreja e o seu valor. Porém, elas negam tudo isso em nome do quê? De uma desordem moral, pois elas querem uma desordem moral. Elas querem subverter os valores. São os revolucionários. E por que eu digo isso? Porque a prática mostra isso. Pois geralmente pessoas que atacam a igreja, sobretudo na questão moral, são a favor de abortos, ideologia de gêneros, são contra os valores da família, contra os valores cristãos, judaico-cristão, e questões análogas, questões que envolvam o cristianismo. Então elas negam tudo isso porque a igreja é um obstáculo digamos, a esse tipo de prática, a esse tipo de, de valores, não de valores, mas de tentativa de implantar esse modelo destrutivo na sociedade. Então, fica bastante claro depois que a gente começa a perceber quem são essas pessoas. E as outras primeiras que eu falo, que são os ignorantes, que eu percebo que até na minha família existem isso,
pessoas que são ignorantes, ou seja, elas afirmam que Jesus não tem nenhuma religião, que religião não importa, mas falam isso por desconhecer a religião. Pois elas pegam, por exemplo, uma Bíblia como essa aqui é a Bíblia da família, aqui de casa, a minha, da minha esposa, e futuramente dos meus filhos que vão ler, a Bíblia de Jerusalém. Comprei para o meu filho, mas ficou para a família. Meu filho está com 3 anos de idade, o mais velho. Eu comprei, ele não tinha nem 1 ano de idade, se não me engano, 4 meses. E as pessoas pegam a Bíblia e olha, tem Antigo, Novo Testamento, tem capítulos, versículos, tem as introduções antes de cada livro, capinha durinha, bonitinha, excelente, mas não sabe como que foi feito isso tudo, não sabe a trajetória histórica para esse livro não chegar. Desconhecem que pessoas morreram para essa Bíblia estar aqui, para esses benefícios que a gente hoje tem de ler a Bíblia, ter contato com a palavra de Deus. Pessoas morreram, pessoas foram perseguidas, pessoas abdicaram de prazeres, pessoas abdicaram até da família, abdicaram até de sucesso mundano, de prazeres e de glórias mundanas para nós termos essa Bíblia. E essas pessoas foram verdadeiros heróis cristãos, foram verdadeiros mártires. Aí hoje é muito simples pegar o que está na Bíblia, pegar hoje uma Bíblia como essa e dizer, não sei o que, tudo bonitinho, traduzido bonitinho do grego, traduzido aqui do hebraico, aramaico, não sei o que, tá bonito, vou fazer aqui. Bem, mas não é bem assim. Essas pessoas que são ignorantes, que estão assistindo esse vídeo, saibam que a história não foi bem assim. Eu comparo essas pessoas, de modo geral, essas pessoas tanto da primeira categoria, ou seja, dos ignorantes e dos desonestos, como um navio. Imagina um navio em alto mar, está lá passando, e tem pessoas lá que estavam num barquinho, o barquinho quebrou, e elas estão lá, tipo, à deriva no mar, prestes a morrer. Aí alguém que está dentro do navio vê essas pessoas e diz, tem pessoas ali, vamos lá, socorrê-las. Vão lá, socorrem, essas pessoas são salvas, recobram suas forças, são alimentadas, dão para eles ali um cobertor, uma cama para eles dormir, os alimentam, deixam eles tranquilos, depois levam eles para a terra firme. Aí depois de um tempo eles dizem, para que esse navio? Esse navio não importa. Qualquer outro navio poderia ter salvo, quer dizer, nos salvo. Necessariamente não poderia ser esse. Bem, concordo que necessariamente poderia não ser, mas foi esse navio que salvou você. E é muito cara de pau alguém chegar para um navio que salvou a vida dessa pessoa e depois dizer que poderia ser outro, que não importa aquele navio, isso e aquilo outro. Ou seja, é no mínimo ignorância ou desonestidade. E essa aqui é apenas uma analogia para vocês compreenderem. E as pessoas que falam isso sobre o navio desconhecem as pessoas que fabricaram cada parafuso que foi apertado no navio, desconhece ali o trabalho, o labor dos marinheiros, do capitão do navio e assim sucessivamente, e negam tudo isso aí. Bem, pessoal, e só para se ter uma ideia sobre o valor que tem a igreja no Ocidente, vou mostrar aqui alguns livros para vocês, só para vocês terem uma ideia, para vocês lerem. Aqui tem esse livro aqui do historiador Christopher Dawson, A Criação do Ocidente, a Religião e a Civilização Medieval. É um livro simples, qualquer pessoa pode ler, não há necessidade de uma alta cultura, nem de não ter um vocabulário muito exigente. Dá para pessoas comuns, basta querer ler, dá para ler. Isso aqui é um livro sobre a história da igreja e a sua importância para o Ocidente. Tem também esse outro também do Christopher Dawson também, O Julgamento das Nações. Ele trata aqui já da decadência
digamos, do cristianismo, da igreja, não da igreja em si, mas das pessoas que foram abandonando os valores cristãos. E por aí vai. Para isso aqui eu estou mostrando que é para as pessoas não ficarem restritas a livros que são indicados por professores de universidades ou esses livros secundaristas de escola, e sobretudo que são embasados, digamos, interpretados por professores que na maioria das vezes são drogados, são pessoas, digamos, professores ateus, sem nenhum compromisso com a verdade, apenas com a ideologia, o comunismo, que é o que impera ainda no Brasil, essa ideologia nefasta. E tem também esse livro aqui, que é excelente, esse livro aqui. Ele não é tão grande assim, em relação às páginas, tem pouco mais de, deixa eu ver aqui, são 222 páginas, do Thomas E. Woods Jr., Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. São livros introdutórios. Eu penso que esses dois livros aqui, tanto esse como esse, dá para iniciar já na questão da igreja. E, por exemplo, esse aqui ele trata do legado da Igreja Católica aqui no Ocidente. Tipo o seguinte: muitas pessoas não sabem, mas quando pegam um livro, seja qualquer livro, por exemplo, esse livro aqui, 10 livros que todo conservador deve ler, de Benjamin Wicker. A gente pega um livro hoje como esse, ou qualquer outro livro aí, vê parágrafos, palavrinhas separadas, bonitinhas, tal, não sei o quê, mas não sabem que foi a igreja, os monges da igreja, que ajudaram a construir a gramática ocidental, gramática como a temos hoje. Ou seja, antes era um grupo de escritos linear, sem parágrafos, sem separação, as pessoas tinham que ler ali e distinguir palavra por palavra, frase por frase, pois não tinha parágrafos, era como se fosse contínuo. E quem fez essa separação das palavras, dos parágrafos, digamos, das orações, dos períodos, frase, oração, período, essas questões, foi a Igreja Católica, foram os monges da Igreja. Assim também como as primeiras universidades foram igrejas, também os hospitais são legados da Igreja Católica, assim também como hoje que é tão falada a Previdência Social. A Previdência também foi um legado da Igreja, assim também como os conceitos iniciais que deu origem à economia hoje, que a gente compreende como a economia ocidental, o capitalismo. Muita gente demoniza o capitalismo, mas a teoria do valor econômico, a questão da subjetividade dos valores econômicos, dos produtos, foi dada pela igreja, pelos os padres, os primeiros estudiosos da economia da igreja. E depois outros autores a tomaram e evoluíram mais. Bem, isso é só para vocês terem uma ideia do valor da igreja. Assim também como o direito em si. Pois muita gente hoje pega um direito, livro de direito, lê isso e aquilo, mas não sabe que é também legado da igreja os direitos universais. Por exemplo, direito humano, o direito à vida e assim sucessivamente. E o que a gente vê hoje, de modo geral? Pessoas contra a vida, ou seja, defendendo abortos, defendendo, como é que se diz, ideologia de gênero. São essas pessoas que atacam a igreja, que de nada tem de cristãos. Então fiquem atentos. Estou falando isso que é para vocês terem um conhecimento maior, para vocês como é que se diz, defenderem sua fé, defender sua religião e poder se posicionarem também com conhecimento, pois é bastante profícuo você, além de ter fé,
ter um conhecimento na sua fé e também saber defender-se, saber explicar certos fenômenos históricos e também fenômenos, digamos, sociais. E para esses ateus e para essas outras pessoas que diz que a igreja não serve para nada e que, digamos, nosso Senhor Jesus Cristo não deixou nenhuma religião, eu faço a seguinte pergunta. Quando nosso Senhor Jesus Cristo mandou que os discípulos dessem continuidade, ou seja, pregassem, levassem o evangelho para o mundo inteiro, ou seja, ensinassem, o que ele estava fazendo? Não estava pedindo para os discípulos fazer isso? E quem são os sucessores dos discípulos? Não são os primeiros padres da igreja, não? Não são os papas, não? Ao longo da história. Aí hoje é simples, as pessoas pegaram a Bíblia, pegar, digamos, o legado da igreja, os valores, os benefícios que ele deixou, e dizer, não importa, tal, não sei o quê. Então vá para outra parte do globo, se não o Ocidente, onde teve predominância cristã, como que é lá. Ou você pensa que na China tem direitos humanos, ou você pensa que lá na Coreia do Norte também tem, ou em Cuba, que a religião cristã é caçada lá, assim também como na Venezuela, onde o cristianismo ele é caçado, ele é preterido. Olha as desgraças que acontecem, e por aí vai. E também para aqueles que ainda duvidam que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou verdadeiramente uma religião, quando nosso Senhor Jesus Cristo, se eu não me engano, na última Páscoa, quando ele afirma, fazer isso em memória de mim, ou seja, na memória dele, o símbolo ali, a transubstanciação do pão e do vinho, ou seja, a instituição da Eucaristia, do batismo também, ou seja, aí as pessoas hoje usufruem de tudo isso aí depois, não serve para nada, não. Jesus Cristo deixou na religião. Mentirosos, no mínimo, ou ignorantes. E para esses ateus e outros semelhantes, quando vocês fizerem uma obra como São Tomás de Aquino, escreverem na defesa da sua ignorância ou da sua desonestidade, escreverem algo como a Suma Teológica aqui do Tomás de Aquino, ou Suma contra os Gentios também dele, são exemplos. Escreverem algo semelhante, isso aqui, essa Suma Teológica são 5 volumes semelhantes a esse. Aqui explica a questão dos anjos, de Deus, do homem, da religião em si, do intelecto humano, e por aí vai, questões semelhantes. Quando vocês escreverem algo semelhante a isso aí depois vocês conversem. Ou também, quando vocês escreverem na parte literária uma obra semelhante a essa aqui, O Senhor dos Anéis, aí vocês falam, O Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele era cristão, foi inspirado no cristianismo, a obra dele literária. Aí você pode me dizer, mas tem aí esse autor aí, que eu não sei o nome dele, estou esquecido, é do Game of Thrones, essa série aí tão falada, e também é baseado na literatura fantástica. Mas olhem bem, esse seriado aí, olha o que tem aí. Praticamente mortes, traições, incestos, ou seja, sexo com pessoas da mesma família, entre irmãos, como é que se chama? Briga incessantemente pelo poder. Você não tem assim uma constância nos valores. Uma pessoa hoje, digamos, ali, de acordo, eu não li as obras, mas de acordo com o seriado, pessoas que você pensa que vão ser protagonistas, depois não são.
e o final foi uma porcaria, mesmo que não seja baseado nos livros. Mas vocês esperavam o quê? Um seriado como esse, baseado numa literatura como essa? Essa literatura do Game of Thrones representa bem essa sociedade atual, ou seja, uma sociedade sem valores, sem constância moral, sem uma religião profunda como o cristianismo. Só poderia dar nisso, só porcaria. E por que eu estou falando isso nesse canal Paideia? Pois Paideia é um termo grego que comporta vários outros nele, ou seja, termos como cultura, educação, civilização, tradição e literatura estão contidos nesse termo paideia. E muitos pensam que paideia, quando vai fazer uma tradução aqui para o português, fica restrito apenas à educação, mas não é apenas educação. E também no vídeo anterior eu tratei da importância das histórias nas famílias. Fiquei restrito no imaginário, mas esse vídeo é para que vocês tenham um conhecimento, mesmo que incipiente e introdutório e sintético, sobre a história da igreja, para vocês terem essa tradição, passar de pai para filho. Bem, é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Peço novamente para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixe seu like. E fique com Deus e até a próxima.